lado se encontre bem, neste momento de pandemia que enfrentamos de forma estoica como é panágio do povo português. O meu nome é Isabel Gomes, sou diretora do Instituto de Ciências Holísticas, taróloga e hipnoterapeuta e estou aqui hoje a convite do nosso queridíssimo André Viana para vos falar de uma das terapias e formações de hipnose que realizo no Mani, a quem desde já muito agradeço o convite. Primeiramente irei falar-vos da hipnose de forma generalista e sucinta. Irei abordar o que é a hipnose e um estado de transe. Seguidamente falarei do papel das memórias e das emoções e de como estas afetam os nossos estados e vivências. Por fim, irei então abordar o tema da hipnose de regressão a vidas passadas. Mas antes de iniciar a minha palestra, peço-vos que deixem as vossas questões nos comentários, às quais terei todo o gosto em responder quando terminar a minha exposição. Irei também deixar nos comentários o link do site do Instituto, onde poderão aceder a mais palestras sobre este tema e outros. Ora bem, o que é então a hipnose? A hipnose é um estado de consciência que envolve a atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado mental ou um tipo de comportamento usualmente induzido por um procedimento conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente composto por uma série de instruções e sugestões. O termo hipnose foi cunhado pelo médico britânico James Braid, o termo deriva do grego e do latim, referindo-se a sono e a ação ao processo, pois ele acreditou tratar-se de uma espécie de sono induzido. Quando tal equívoco foi reconhecido, o termo já estava consagrado e permaneceu nos usos científico e popular. Deve ficar claro que hipnose não é uma espécie ou forma de sono. Estes estados são completamente distintos e comprovados cientificamente. Os eletroencefalogramas mostram ondas cerebrais, padrões e frequências diferentes em cada caso. O nome comum atribuído ao estado hipnótico é transe. Vale a pena falar um pouco mais sobre o transe e os estados de transe, de forma a desmistificar o tema. O transe é um estado agradável de profundo relaxamento e alta concentração, no qual o indivíduo fica mais suscetível às sugestões do hipnoterapeuta. A melhor forma, que também é mais simples de explicar o que é o transe ou um estado de transe, é falar-vos em situações de senso comum, como por exemplo conduzir em piloto automático ou ouvir uma música que nos transporta para uma determinada memória passada. Nestes momentos, não estamos a dormir, estamos acordados e por vezes a realizar uma tarefa. No entanto, o nosso foco, a nossa mente, está no outro lado. Não corremos riscos e por momentos estamos numa torpe realidade sem nunca sair dela. Somos assim, desta simples maneira, levados a aceder a memórias e recursos internos. No caso de uma terapia de hipnose, acedendo à mente subconsciente, o terapeuta irá aceder a memórias que antes eram inacessíveis e pode assim trabalhar onde outros tipos de terapias convencionais não conseguem atuar. Como por certo já pôde experienciar, o transe é um estado agradável e numa terapia este estado de agradável letargia pode ainda ser potenciado por um intenso estado de relaxamento. Mas afinal, como se pode induzir alguém num estado de transe, perguntam vocês? Pode ser feito através de sugestões diretas, como o conhecido durma, ou por meio de metáforas à mente subconsciente, através do cansaço ocular, através de uma meditação, de um relaxamento, de um som contínuo, do tão famoso e conhecido relógio de bolso, e também de forma química, através do relaxante hipnótico. Esta técnica é a mais usada pela medicina tradicional, no caso da anestesia. O estado de transe não ocorre apenas de forma provocada. Nos exemplos que dei inicialmente, o dito piloto automático, a música que nos transporta ou o filme que nos absorve entre tantos outros, são estados de transe espontâneos. Posto isto, ficamos a perceber que a hipnose é um estado alterado de consciência, ou seja, parte de um estado de transe que nos leva a aceder a memórias. Vou agora explicar um pouco sobre a formação das memórias para que melhor percebam o seu papel fundamental na sobrevivência e vivência do ser humano e de que forma é que estas afetam os nossos estados. Toda a memória é adquirida no contexto de um determinado estado emocional. Volto aos tempos da escola. Todos tivemos um professor que nos fez apaixonar pelas matérias que lecionava e outras havia que podiam ser tidos como os melhores que nada nos diziam. A diferença entre eles está nas emoções que causavam ou não. Um outro exemplo que a todos tocou de forma profunda e generalizada pelo terror provocado foi o atentado às Torres Gêmeas em Nova Iorque. A maioria das pessoas recorda-se de forma detalhada onde estava, o que estava a fazer e com quem, entre outras pormenorizadas informações sobre o dia 11 de setembro de 2001. Tome nota que já passaram 19 anos. No entanto, ninguém se recorda do rosto da pessoa que lhe vendeu o último bilhete de cinema, sendo este último acontecimento mais recente e provavelmente recorrente. O impacto emocional da notícia do 11 de setembro foi grande. As memórias gravadas neste momento foram influenciadas pela emoção intensa vivenciada.
A parte informacional ou cognitiva do episódio, ou seja, a visão do prédio a cair, a fuga e outros aspectos da situação estão gravados na memória declarativa de longo prazo. Agora, a parte emocional ligada ao fato, o susto, o terror gerado pelo desmoronar da torre, foi armazenada pela amígdala. Assim, quando a amígdala for informada de que nos encontramos perante uma situação similar àquela, ela desencadeará uma reação imediata ainda antes das áreas do processamento consciente começarem a interpretar a situação. Tudo isto, tenham em atenção, com a melhor das intenções, proteger-nos e assim perpetuar a raça humana. Já no momento em que se compra o bilhete do cinema, pode ser, e é na maioria das vezes, emocionalmente insignificante. A importância emocional de cada acontecimento interfere diretamente na aquisição de novas memórias. O psicólogo William James, um dos fundadores da psicologia moderna, já sublinhava a importância das emoções para o bom funcionamento da memória. Ele dizia que lembrar-se de tudo seria tão desagradável quanto não se lembrar de nada. O cérebro deve efetuar uma seleção e ele fala em função do valor afetivo com que cada acontecimento se reveste para nós. É agora perceptível que a hipnose retrata memórias que têm por base sentimentos derivados de um contexto emocional desenquadrado, ou que da mesma forma se pode potenciar as memórias derivadas de um contexto emocional positivo como meio de atribuir recursos ao paciente, o que nos leva à próxima parte da minha palestra que se refere ao papel das emoções no ser humano. Comecemos então pela história evolutiva de cada um de nós. Durante a infância, as emoções são as protagonistas das nossas vidas. Num abrir e fechar de olhos, uma criança pode passar da alegria de receber um presente à tristeza que sente quando os pais vão trabalhar, da raiva de ter que partilhar o seu brinquedo, à serenidade de receber colo. Nos nossos primórdios, todas as emoções seriam úteis, portanto foram mantidas no processo evolutivo humano. No entanto, ao longo deste processo, muitas emoções foram perdendo a sua função original e adaptaram-se dentro dos possíveis às novas e mutáveis realidades da civilização moderna. Apesar de já não precisarmos de correr atrás de búfalos para a nossa sobrevivência, o nosso sistema de luta ou fuga continua ativo com o intuito de nos preservar. Os nossos processos somáticos são ainda e praticamente os mesmos que no tempo das cavernas. Hoje em dia, somos criaturas com respostas emocionais diversas a um leque todo ele também mais abrangente de situações que compõem o dia-a-dia da sociedade contemporânea sem ser caçar e reproduzir. Como tal, certas manifestações são desnecessárias ou surgem em dimensões desproporcionais à situação vivida. No entanto, se falarem com alguém com síndrome do pânico ou com algum tipo de fobia, verão que tudo isto faz sentido. Quando se sentem supostamente atacados, a sua reação instintiva pela sobrevivência face ao perigo é desmesurada. Neste contexto, uma inofensiva joaninha torna-se num monstro prestes a dizimar a raça humana num cenário dantesco digno de um filme de ficção científica. Atualmente, a educação tem tido como finalidade controlar e tantas vezes reprimir as emoções sentidas, dando primazia à razão, sobretudo no caso das emoções negativas, como a raiva ou o nojo, por forma a nos tornarmos o mais possível assertivos e impassíveis. Em algumas culturas, a demonstração pública de algumas emoções é vista como um sinal de fraqueza. As emoções apelidadas negativas passaram a ser tabu. A raiva, por exemplo, pode até ser uma excelente alavanca quando bem direcionada, só não serve como tal quando é interiorizada. Assim, algumas pessoas, por diversos motivos, quando não direcionam de forma adequada a sua raiva, voltam-na contra si e, nestes casos, na maioria das vezes, as somatizações são inevitáveis. Algumas patologias, como a hipertensão ou as patologias cardíacas, encontram-se associadas a esta tensão vivida de forma sistemática e contínua no tempo. Surgem quando emocionalmente a pessoa se percepciona como sendo incapaz de alterar algum aspecto da sua vida como desejado. Procuramos sempre diferenciar de alguma forma as emoções e fazemos diversos tipos de associações relacionando principalmente as sensações orgânicas com uma determinada situação em que estejamos envolvidos. Ou seja, fazemos uma ligação direta entre a situação, a nossa interpretação e o que sentimos. O certo é que cada pessoa perante uma situação semelhante pode dar uma interpretação diferente, associando da mesma forma intensidades diferentes para a mesma emoção de base, por vezes com demasiada intensidade, outras nem são adequadamente percepcionadas. Outro facto curioso é que não sabemos nomear as nossas emoções. Algumas pessoas sentem-se confusas com o que estão a sentir num determinado momento. Já diziam os poetas antigos que as emoções elevam-nos à condição de seres humanos. Em alguns casos, elas podem sarapantar aqueles que não conseguem enquadrar os seus próprios estados emocionais. Uma complicação típica para estes casos
é a tomada de decisões permanentes em estados emocionais temporários. Por outro lado, para pessoas com níveis de adrenalina significativos no seu sistema, qualquer emoção é experienciada como muito forte. Vários estudos têm demonstrado que, tecnicamente, são as mesmas reações somáticas e fisiológicas que originam as emoções. No entanto, os nomes dados pelas pessoas que as vivenciam são diferentes devido às suas expectativas ou interpretações do contexto. Isto dá-nos bons argumentos para pensar cuidadosamente sobre como iremos reagir da próxima vez que estivermos sobre uma forte emoção. Isto porque, se a emoção adquire o corpo conferido pela interpretação dada a certa história, ao ressignificarmos o conteúdo, mesmo sem alterarmos a química da emoção de base, podemos alcançar um novo estado emocional ou sentimento. Atenção que emoções e sentimentos não são a mesma coisa. Ao contrário do que a maioria das pessoas possa acreditar, os sentimentos formam-se a partir das emoções. A emoção manifesta-se rapidamente, já os sentimentos são interiorizados, racionalizados e mantêm-se por muito mais tempo. A partir daqui, é fácil perceber que quando estamos em estados emocionais alterados, dizemos coisas ou tomamos atitudes que no dia seguinte ou no minuto seguinte nos arrependemos por estarmos no vulgo fora de mim. Estas explosões emocionais não são mais do que sequestros neurais. O cérebro límbico aciona o sistema de urgência, a amígdala reage de forma instantânea, como se fosse um rastilho para enviar uma mensagem de perigo a todas as partes do cérebro, antes do neurocórtex, o cérebro pensante, ter tido tempo para ver, analisar e decidir o que fazer. Já dizia Aristóteles, na sua obra filosófica Ética a Nicômaco, que qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O seu desafio era controlar a vida emocional com inteligência. Acredita-se atualmente que há uma probabilidade de 80% das patologias derivarem de origem emocional. É física e não mental a doença por choque emocional. Produz uma gama infinita de sintomas que vão desde as conhecidas dores na nuca aos complicados quadros como as úlceras pépticas, problemas cardiológicos, dermatológicos, entre muitos outros. Pensem comigo, numa situação na qual fosse comunicada a alguém a morte de uma pessoa próxima, depois da formação de imagens mentais sobre a referida cena, verifica-se uma mudança de estado no seu corpo. O seu ritmo cardíaco pode aumentar, a boca ficar seca, a pele empalidecer, uma contração na barriga, o aumento na tensão dos músculos das costas e do pescoço ajudam a completar o quadro, enquanto o rosto irá assumir uma expressão de tristeza. Este estado, induzido pelo cérebro mediante a análise cognitiva dos acontecimentos, provém de representações que incorporam o conhecimento relativo à forma como um determinado tipo de situação tem sido habitualmente combinada com certas respostas emocionais na sua experiência individual. Podemos chamar a isto de memória emocional. Podemos então concluir que emoções desagradáveis são aquelas cujas alterações internas produzem os sintomas próprios da doença e que as emoções agradáveis produzem alterações que nos fazem sentir bem, portanto excelentes alterações. Já dizia Horace Walpole que a vida é uma comédia para os que pensam e uma tragédia para os que sentem. Agora que já vos falei um pouco do que é a hipnose, de como é um estado hipnótico, que já vos falei das emoções, da memória e de como estas confluem nos nossos estados, vou então abordar o tema que escolhi para hoje, a área mais mediática e controversa da hipnose, a hipnose de regressão a vidas passadas. Para que percebam no que se baseia esta terapia e de como esta atua nas nossas memórias e emoções, vou partir do tema em dois. Irei primeiramente abordar a regressão para que compreendam este simples processo, o qual faz parte integrante do tema de vidas passadas. A regressão na hipnose é um processo que ocorre a partir do transe, ou seja, o indivíduo, através da condução do terapeuta, é guiado pela sua mente a diferentes momentos do passado para trabalhar a forma como esses momentos o afetam. Com a ajuda do transe, o indivíduo é capaz de aceder na sua mente às lembranças mais remotas. Todo o foco do indivíduo é direcionado para essa memória. Estimular, vasculhar e encontrar lembranças muitas vezes escondidas no inconsciente, este é o objetivo de regressão na hipnose. A hipnose terapêutica ou clínica irá reinterpretar a memória, ou seja, alterar a forma como ela é percebida pelo indivíduo e, consequentemente, a forma como ela interfere na sua vida. A regressão é um processo muito simples de efetuar por um hipnoterapeuta e, partindo agora da regressão, irei passar para o tema das vidas passadas. Vou começar exatamente com as palavras de quem lhe deu notoriedade além fronteiras. Segundo Brian Weiss, é possível aceder a vidas passadas da mesma forma que se acede a qualquer memória, seja da infância ou de quando se era bebê. Regredir significa simplesmente voltar atrás no tempo. Diz ainda, através da terapia de regressão, é possível chegar à causa dos sintomas e curá-lo.
Quanto à sua eficácia, acrescenta que a prova mais importante é que cura. Mesmo que o paciente ou o terapeuta não acreditem em vidas passadas, funciona. Trata-se de uma técnica terapêutica, não de magia, garante Weiss. Mas não só Weiss era apoiante desta teoria, o seu colega Netterton também abordava a regressão como um facto independentemente da crença na reencarnação. Apoiado nos elevados números de cura, Weiss demonstrou que os mesmos pacientes que passaram anos e anos no consultório a efetuar a terapia convencional poderiam ser curados em questões de meses e que mesmo que a cura não acontecesse, a sua qualidade de vida melhorava apenas pelo facto de terem adquirido conhecimento espiritual sobre a vida após a morte, o que lhes dava calma, esperança e sabedoria na gestão da vida cotidiana. Citando Carl Gustav Jung, até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Brian Weiss é um dos mais famosos escritores americanos sobre o assunto, graduado pela Columbia University e Yale Medical School, titular da cadeira de psiquiatria no Mount Sinai Medical Center de Miami, tem várias obras escritas sobre o tema e traduzidas para o português, como por exemplo Muitas Vidas, Muitos Mestres. Tal como numa terapia, vamos agora regredir na história da terapia de vidas passadas até ao ponto em que ela se interliga com a história da psicologia e ganha notoriedade pública por forma a compreenderem a sua origem. A psicologia foi oficialmente reconhecida como ciência em 1879, quando William Hunt criou o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha, em Leipzig. A partir daqui, houve dois grandes marcos históricos na psicologia: o behaviorismo, que via o homem como resultado de condicionamentos, reforços e punições, e Freud com a psicanálise e a noção do determinismo psíquico, que nos diz que somos apenas 10% conscientes, 90% inconscientes. Esta noção aplica-se ao conhecido e transversal modelo do iceberg, em que a ponta do iceberg é a nossa mente consciente, ou seja, os 10% que conhecemos. Apesar de outros estudiosos já terem realizado trabalhos de referência com base nas terapias de vidas passadas, apenas com Freud o consciente passou a ter notoriedade. O nome de terapia de vidas passadas, ou Past Life Therapy, foi cunhado por Maurice Netterton em 1967, quando desenvolveu um método próprio de hipnose que designou como hipnose ativa. Doutorado em psicologia, Netterton era um pragmático, teve formação protestante e só após um sonho recorrente em que se encontrava numa embarcação que afundou no mar, resolveu dedicar-se a este tema. Fez uma sessão de regressão e voltou a essa vida em que ele morreu por afogamento. Mais tarde, foi pesquisar o nome do barco em que tinha visto durante a regressão e encontrou nos registros americanos dos navios afundados o nome do barco e o seu nome como náufrago. A partir daqui, intensificou o seu estudo com base nas vidas passadas. Esta abordagem extrai da hipnose de regressão o seu fundamento, um estado alterado de consciência onde o paciente regressa a um passado, além do limiar da vida atual. Segundo a hipótese de terapia de vidas passadas, ao atingir o núcleo do trauma, o seu inconsciente liberta o material psíquico retido através do que Freud chamou de catarse. Com a catarse, a energia psíquica é libertada e o sujeito sentiria um alívio significativo nos seus sintomas. Este alívio psíquico seria a causa das curas físicas e psicológicas testemunhadas pelos terapeutas. Além de Maurice Netterton, são considerados os precursores desta corrente terapêutica Hans Tandem, Roger Wolger e Edith Fior. Até hoje, estes autores são conhecidos e referenciados na área da leitura obrigatória sobre o tema. A hipnose possibilita ao paciente entrar em estados mais profundos de consciência, onde desencadeia o fenómeno da regressão à lembrança de vidas passadas. Ao recordar de experiências do passado ou traumas, o paciente pode identificar a origem dos seus problemas e curá-lo. Ela trata padrões negativos de ser e de agir, encontrando os motivos para as dificuldades na vida atual e pondo em ação uma mudança positiva, modificando atitudes e formas de entender a existência. O motivo para procurar a terapia de vidas passadas não se faz com o intuito de modificar nada no passado, mas sim melhorar a vida no presente. Com muita frequência, traumas e padrões negativos de comportamento do passado continuam a influenciar-nos sem que nos apercebamos até hoje, e isso pode se manifestar no presente como uma fobia, alergia, uma doença crónica, problemas relacionais, um vício, um distúrbio mental, uma atração ou um repulso inexplicável em relação a alguém, entre tantos outros. Quantas vezes somos assolados por um gosto ou um padrão que não conseguimos explicar? Desde há muito tempo atrás, uma grande parte da humanidade já carrega consigo a certeza da reencarnação. Os povos orientais, por exemplo, levaram para dentro das suas filosofias e religiões este conceito.
A psicologia no mundo ocidental parece ter levado 4.000 anos para começar a vislumbrar a explicação da reencarnação como justificação para as dores da alma do homem contemporâneo, como as suas depressões, delírios, ansiedades e somatizações, ou até mesmo os seus padrões negativos de comportamento. Embora há poucos anos entre nós, já há algumas décadas terapeutas em diferentes partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, começaram a confrontar-se com experiências pessoais ou dos seus clientes que durante as sessões de hipnose vivenciaram acontecimentos ocorridos em épocas passadas com relatos e fatos históricos dos quais não tinham tido nenhuma informação cultural anterior ou a falar línguas das mortas. Brian Weiss, que inicialmente era cético em relação a este tema, vê-se confrontado nas crenças ao tratar uma paciente que lhe relata com precisa exatidão o processo de morte do seu filho, algo que ele nunca divulgara, apenas ele e a sua mulher sabiam do sucedido. Relatei há pouco que o mesmo se passou com Netterton e o episódio do barco. Na terapia de vidas passadas, consiste em fazer relembrar as supostas vidas passadas através da regressão, partindo do transe hipnótico, baseia-se na possibilidade de existir reencarnação e na lei do karma, ou seja, a lei da causa e efeito. O objetivo é proporcionar ao paciente oportunidades seguras para que possa revivenciar os episódios traumáticos, geralmente ocorridos em situações que ficaram mal resolvidas no passado e que se transformaram em problemas no presente. Ao tomar consciência do trauma anterior, o indivíduo traz para a mente consciente o porquê do desafio ou emoção que está a vivenciar e que até então estava fora da sua percepção, mantendo-o retido no distorcido padrão. Muitos dos pacientes têm uma experiência profunda, outros nem tanto. Como referi atrás ao falar das emoções, tudo depende da maneira como cada um de nós vivencia a experiência. Algumas pessoas em estado de transe podem ter uma experiência plena que lhes permite ver, ouvir e até sentir, outros apenas vivenciam em parte. Outros há que, por darem um maior enfoque às suas crenças, não usufruem da terapia ao se debelarem de forma constante com o questionamento sobre a realidade ou ilusão da mesma. Facto é que todas as experiências são diferentes, por conseguinte com intensidades diferentes e diferentes vivências. Para a maioria das pessoas, a regressão faz-se acompanhar de uma catarse de energia emocional até então bloqueada e que ali se liberta. A maior parte do trabalho terapêutico compreende em libertar algo que ficou bloqueado no passado ou está preso no inconsciente do indivíduo. Este fardo, transportado para a vida atual, precisa de ser eliminado através da sua compreensão para dar lugar a um novo tipo de resposta psíquica e comportamental. A causa original pode ser emocional, física ou mental, mas ficará marcada como uma cicatriz na vida atual. A recordação destes problemas do passado, com a libertação emocional, irão proporcionar a cura. No entanto, nem todos os que procuram um terapeuta de hipnose de regressão a vidas passadas podem ser submetidos a esta terapia. Segundo Weiss, ele não recomenda que pessoas com distúrbios psicóticos ou pessoas que tenham problemas cerebrais como Alzheimer recorram a esta terapia, assim como grávidas e pacientes com patologias cardíacas. Fora estas exceções, não só recomenda como recorre a este tipo de terapia sempre que possível. A diferença fundamental entre a terapia de vidas passadas e outras escolas psicológicas ortodoxas, como a psicanalítica, a cognitiva comportamental e muitas outras, é a crença na reencarnação e o entendimento de que a nossa espiritualidade, sendo parte integrante e inseparável do nosso ser, também pode padecer de processos patológicos que levam a repercussões desagradáveis na vida, levando à dor, ao sofrimento e ao desespero. Existe uma tendência de se mistificar a terapia de vidas passadas ou mesmo associá-la a determinadas religiões. É provável que isso aconteça justamente pela abordagem espiritualizada e reencarnacionista do processo em si, o que é indissociável das suas bases teóricas. Como nas sociedades ocidentais, ciência e espiritualidade ainda não são compatíveis, existe uma tendência a que as escolas, associações e representantes de classe tomem partido de uma determinada opinião mais psicológica e científica, taxando este tipo de terapia de espírita, mística ou simplesmente charlatanismo. O que infelizmente pode acontecer como em qualquer área do conhecimento humano, não sendo assim esta terapia reconhecida pela psicologia ou psiquiatria. Vale a pena lembrar que o mesmo aconteceu com muitas outras descobertas científicas como a anestesia, o cateterismo cardíaco, a penicilina ou o sistema imunológico. Para Netterton, a terapia de vidas passadas não está diretamente associada ao ocultismo, exceto quanto ao facto de partilharem a aceitação na reencarnação. O seu método de trabalho poderia comprovar exatamente isso, que mesmo sem se acreditar, ela iria funcionar. O objetivo da terapia de vidas passadas não destoa assim do objetivo de outras terapias na pretensão de ajudar o paciente a superar a sua problemática. A terapia de vidas passadas encara a reencarnação como um facto
e não como uma crença. Não obstante as dificuldades de provar cientificamente a reencarnação, a terapia não se centra na procura da prova. Assim sendo, o paciente poderá usufruir da terapia sem se preocupar com a veracidade e tratar os seus bloqueios comportamentais. Por muito que se tente provar de forma científica a existência de vidas passadas, tal provavelmente nunca irá acontecer. No entanto, são consistentes as evidências da reencarnação. Ainda assim, este tema é tratado com leviandade, como uma brincadeira ou uma ideia lunática de um movimento ocultista. Ainda nos dias de hoje, os mitos e falsas crenças associados à hipnose são uma constante. Não poucas são as vezes em que sou confrontada, tanto por formandos como por pacientes, com questões do tipo: o que acontecerá se não voltar, ou não me consegue hipnotizar, ou ainda a questão fulcral: se acredito em vidas passadas. Não tem a mínima importância a minha crença no sucesso da terapia, e como já expliquei, nem do paciente. Todo o trabalho de cura, como diz Netterton num dos seus livros, é efetuado pelo paciente, não depende das crenças. Como disse Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que se põe à nossa vã filosofia. Para terminar a minha palestra, vou-vos falar um pouco de como é a visão de um espírita e de um cético em relação a este assunto. Ensina a doutrina espírita que o esquecimento do passado é necessário para que o espírito, na sua atual existência, não seja sobrecarregado com as lembranças e emoções de outras vidas. Existe uma passagem do Livro dos Espíritos de Allan Kardec que alguns defendem estar a autorizar o resgate de memórias de encarnações passadas, que diz: ao entrar na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes, tem uma vaga consciência disso e elas podem até mesmo ser-lhe reveladas em algumas circunstâncias, mas é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um objetivo útil e nunca para satisfazer uma curiosidade vã. Vemos nesta passagem que é possível lembrar de existências anteriores quando há um motivo útil e quando os espíritos superiores aprovam. Estudiosos espíritas costumam dizer que a terapia de vidas passadas não é uma brincadeira, mas uma técnica séria e que deve, portanto, ser procurada apenas quando necessária. Em outras palavras, não se deve encarar a regressão como uma oportunidade de descobrir uma vida passada ilustre ou por mera curiosidade. Neste ponto também Netterton é de opinião coincidente ao dar enfoque aos casos mais traumáticos, pois não considerava importante revivenciar existências felizes, estas não necessitam de tratamento. Já os céticos afirmam que, apesar de os pacientes realmente acreditarem ter recordado vidas passadas, trata-se de memórias falsas ou metáforas. Segundo o psicólogo cético Robert Baker, a crença na reencarnação é o principal previsor de que o paciente terá uma memória de vidas passadas durante a terapia de vidas passadas. Um dos casos mais notórios foi de uma mulher americana que lembrava ter sido Bridey Murphy e cantava canções irlandesas antigas. Quando o caso foi investigado, foi demonstrado que ela se lembrava não de uma vida passada, mas da sua infância. O livro The Search for Bridey Murphy detalha esta história. Para Netterton, a melhor maneira de lidar com os céticos era mostrar serviço, ou seja, fazer o seu trabalho de forma séria, aprimorar as técnicas e os conhecimentos na obtenção de bons resultados. O inegável é que, mesmo que sejam metáforas, fantasia, imaginação, alucinações ou até mesmo criações mentais, as regressões dentro do processo terapêutico são capazes de fazer os sintomas desaparecerem ou promover a cura de aspectos problemáticos da personalidade. A maioria dos pacientes que se sujeitaram à terapia de vidas passadas anularam vários sintomas e melhoraram a sua qualidade de vida. Termino agora a minha apresentação com uma frase de Brian Weiss que se aplica ao tema e ao momento por que estamos a atravessar mundialmente. Eu sei que existe uma razão para tudo. Talvez no momento que estamos a passar por um determinado evento, não tenhamos o conhecimento para compreender a razão e prever o futuro, mas com o tempo e paciência, tudo se tornará claro. Obrigada pelo tempo que me dedicaram. Espero que tenham gostado. Para mim, é sempre um prazer falar e elucidar sobre as áreas de que mais gosto. Desejo-vos tudo de bom e um até breve. Grata.